Eu sou Kelvin Peixoto. Escrevo histórias que nascem do conflito, da evolução e da quebra de limites. Gosto de criar personagens que não aceitam o destino como algo fixo, mas como algo que pode ser desafiado, destruído e reconstruído. Nesta obra, o foco não é apenas poder ou fantasia, é sobrevivência, é queda, é renascimento. Cada capítulo é pensado para mostrar até onde alguém pode ir quando perde tudo, e ainda assim decide continuar caminhando. Se você está acompanhando essa história, então já faz parte desse mundo, um mundo onde nada é garantido, e onde até mesmo a morte pode ser apenas o começo de algo maior. Episódio 3. O segredo do primeiro rei. Logo após o jantar, meu pai me chamou. Disse que queria me encontrar no campo de treinamento dos cavaleiros. Talvez fosse algo importante, algo que não deveria ser ouvido por mais ninguém. Ray. Sim, pai, me encontre no campo de treinamento dos cavaleiros. Como o senhor desejar, papai. Fui até lá, e ele já me esperava. De pé, no meio do campo silencioso, sozinho. A presença dele era pesada, imponente, como se o próprio ar ao redor ficasse mais denso apenas por ele estar ali. Sabe, meu filho, ele começou, sem pressa. Você despertou algo muito perigoso. Fez uma pausa, e então me encarou diretamente. E muito raro também. Eu despertei, minha voz saiu baixa, quase sem acreditar. Sim, ele respondeu com firmeza. Uma magia ancestral, criada pelo primeiro rei de Elseria. O nome pareceu ecoar no vazio ao redor. Primeiro rei, magia ancestral, algo antigo demais para ser compreendido facilmente. Magia ancestral, ela é capaz de sugar energia do próprio universo. Ele explicou com calma, mas cada palavra pesava como uma verdade absoluta. Ou seja, é praticamente sem limites. Meu coração gelou, e naquele instante, eu me lembrei daquela sensação, daquela energia infinita, daquele poder que parecia não ter fundo. Achei que fosse só um sonho. Murmurei, não conte isso a ninguém, Ray. A voz dele mudou, ficou séria, firme. Ou será caçado? Ele fez uma pausa. Executado. Engoli seco. Entendi, pai. Eu vou manter isso em segredo. Então, ele fez algo que eu nunca imaginei que veria. Ele me abraçou. Forte. Real. Um abraço de verdade. O calor daquele momento parecia estranho. Novo. Como se eu estivesse percebendo pela primeira vez que ele também era humano. Na minha vida passada, ninguém nunca me abraçou assim. Mas então, sem que eu percebesse, duas presenças estavam escondidas entre as moitas próximas. Albert, Richard. Eles observavam tudo, e ouviam cada palavra. Um sorriso sombrio surgiu no rosto deles. Você ouviu isso, Richard? Ouvi, e parece que teremos que tomar uma providência. Albert soltou um leve riso. Frio, calculado. Hora de despachar o nosso irmãozinho. Ahaha. A queda do palácio. No dia seguinte, eu acordei com um estranho pressentimento. Algo no ar estava diferente, pesado, errado. Quando olhei pela janela do meu quarto, vi algo que fez meu corpo congelar. Vários guardas marchavam pelo palácio, mas não era uma formação normal. Eles estavam armados, enfurecidos, caóticos, e gritavam o meu nome. Temos que matá-lo. Um dos soldados avançou, tomado pela raiva. Isso mesmo, ele não pode continuar vivo com uma magia tão perigosa. Vai se rebelar. Vai destruir o reino. Eu fiquei imóvel, processando cada palavra. Aquilo não era uma simples revolta. Era uma rebelião contra mim. E então eu entendi. Os culpados eram meus próprios irmãos. A porta do meu quarto se abriu com força. Minha mãe entrou às pressas, desesperada. Seu rosto estava pálido, os olhos marejados. Ray, meu filho, você tem que fugir. Mãe, o que está acontecendo? Ela respirava com dificuldade, tentando manter a calma, mas não conseguia. Descobriram sobre os seus poderes, e que você ainda não os controla. Ela apertou os meus braços, forte demais, como se tivesse medo de me perder naquele instante. O povo está em pânico. Os nobres estão pressionando o conselho, e seu pai está tentando conter a rebelião, mas não está funcionando. Meu coração acelerou. O palácio inteiro parecia estar desmoronando. Ela me encarou, diretamente, com dor, com medo. Eles querem te matar, Ray, agora. Mas mãe, não discuta. Ela gritou, a voz tremendo.
cheia de desespero. Venha comigo, agora. Corremos pelos corredores escuros do palácio. O som de passos e gritos ecoava ao longe, como se uma guerra tivesse começado dentro das próprias paredes do reino. O som era constante, pesado, aproximando-se. Minha mãe me guiou até uma passagem escondida, atrás de uma grande tapeçaria. Ela puxou o tecido com força, revelando um corredor estreito e escuro. Seu pai construiu isso, para o pior cenário possível. Ela me empurrou para dentro, sem hesitar. Escute, Ray. Eu a encarei. Mamãe. Ela segurou meu rosto por um instante, tremendo, mas firme. Não volte. Silêncio. Não importa o que acontecer. Siga em frente. Ela respirou fundo e completou, quase quebrando a voz. Você precisa viver. O terceiro príncipe em fuga. Escute, Ray. Mamãe. Não volte. Não importa o que acontecer. Siga em frente. Você precisa viver. Ela me abraçou com força. Um abraço apertado, desesperado, como se fosse o último. Nós vamos ficar bem. Agora vá. Eu hesitei por um segundo, mas então, eu corri, sem olhar para trás, sem parar, sem hesitar. A passagem secreta terminou em um beco escuro, no centro da cidade. O ar lá fora parecia diferente, mais frio, mais distante, e as pessoas me olharam imediatamente, com medo, com choque. É ele, o terceiro príncipe. Ele fugiu do palácio. Correu. A notícia já tinha se espalhado, mais rápido do que eu imaginava. Eu ignorei os olhares e continuei correndo, sem parar. Atravessei ruas, virei esquinas, segui até o limite do reino de Elseria, até a fronteira. Foi então que eu parei. O caminho foi bloqueado. Duas figuras estavam ali, imóveis, esperando. Eu reconheci imediatamente. Albert, Richard. Ora. Albert abriu um sorriso cruel. Se não é o nosso irmãozinho fugitivo. Meu peito subiu e desceu com força. A respiração pesada. Isso tudo. Foi vocês, não foi? Murmurei, tentando controlar a raiva. Richard cruzou os braços. O olhar dele era frio, cortante. Mas é claro que sim, seu inútil. Albert riu, baixo, perigoso. Escutamos toda a conversa com o papai. Ele inclinou levemente a cabeça. E pensamos, por que não causar um alarde e ganhar o direito de te matar pessoalmente? O sorriso dele ficou mais sombrio. Ahá, o castelo de Elseria. Meu lar desde o nascimento, nunca foi um lugar quente para mim. Não eram as paredes frias de pedra, nem o vento cortante das montanhas. Era o gelo das pessoas que viviam ali, principalmente eles, meus irmãos. Eu, Ravel Elseria, o terceiro príncipe. Sempre fui o fardo da família real, o que nasceu sem talento, o que não deveria existir. E agora, recém-completados meus 4 anos de idade, eles estavam ali, prontos para me eliminar. Seus canalhas. Minha voz saiu trêmula, mas não de medo. Era outra coisa. Raiva pura. A noite do terceiro príncipe. E o que tem? Albert deu um sorriso de desprezo. Ontem foi o seu aniversário, e jantamos juntos apenas porque fomos obrigados. Cada palavra dele vinha carregada de veneno, como se ele tivesse prazer em me destruir aos poucos. É isso aí, seu maldito. Rachel deu um passo à frente. Agora ninguém vai saber como o terceiro príncipe faleceu. O sorriso dele era frio, satisfeito, como se minha morte já estivesse decidida. Algo dentro de mim queimou. Raiva, tristeza, tudo misturado. E no fundo, eu já sabia a resposta. Não era sobre poder, não era sobre destino, era sobre pessoas. Seres humanos eram sujos. Sempre foram. Chega de papo, Richard. Albert ergueu a espada. Vamos matar esse inútil de uma vez. Com prazer, Albert. Eles avançaram. O ar mudou imediatamente. A pressão aumentou. A espada de Albert brilhou. Uma lâmina capaz de anular qualquer habilidade ou encantamento. Mortal. Precisa. A espada de Richard vibrou logo depois. Ela drenava mana e devolvia em força ao portador, como se fosse uma extensão da própria vida dele. Albert conjurou uma esfera de fogo. O calor era tão intenso que distorcia o ar ao redor. Richard a tocou e a fundiu com luz pura, criando uma rajada de energia.
que iluminou todo o pátio interno, e veio na minha direção. Eu não me movi. Por um instante, não havia nada que eu pudesse fazer, apenas aceitar. Aceitar minha morte. De novo. Mas então, uma pergunta surgiu na minha mente. Quando foi que eu me tornei tão fraco mentalmente? Eu nunca fui assim. Eu sempre enfrentei tudo de cabeça erguida. Talvez, eu só estivesse cansado. Cansado de ser esmagado. Cansado de perder. E então, surgiu uma ideia. Fingir minha própria morte. Mas para isso, eu teria que lutar. Black Hole. A escuridão explodiu ao meu redor. Se condensou, girou, e se abriu como um vazio absoluto. Um buraco negro. O ataque deles foi engolido, como se nunca tivesse existido. Os olhos de Albert e Richmond se arregalaram. Pela primeira vez, eu saquei minha espada. E avancei. O som do aço ecoou pelo pátio. O choque foi violento. Minhas pernas queimavam. Meu corpo gritava. Mas eu continuei. Um passo, depois outro, até chegar ao limite. Os dois levantaram as mãos, unindo forças. Uma esfera colossal de energia começou a se formar, muito maior que qualquer ataque anterior. O ar inteiro parecia colapsar ao redor dela. É o seu fim, Rey. Ah. O riso deles ecoou, alto, cruel, e eu sabia exatamente o que ia acontecer. Eu estava pronto para desaparecer. O preço da morte. O ataque me atingiu em cheio. Uma explosão de luz e magia engoliu tudo ao redor. O chão tremeu. O ar desapareceu. Por um segundo, não existia nada além de destruição. Mas no último instante, eu me movi. Rápido demais para ser visto. Rápido o suficiente para escapar da morte real. Fingi ter sido atingido. Deixei apenas cinzas. E silêncio. Conseguimos? A voz de Richard veio ofegante. Sim, Richard. Nós matamos ele. Eles acreditaram. Todos acreditaram. Mas eu ainda estava vivo. Só que agora, eu precisava desaparecer. Fugi daquele país. Cruzei fronteiras, florestas, montanhas. Dias se tornaram semanas. Sem direção, sem destino, sem ninguém. Um príncipe morto não pode simplesmente voltar. Enquanto isso, no meu antigo lar, a mentira começava a ser construída. Perfeita, fria, planejada. Meus irmãos contaram aos nossos pais que tinham me seguido para ajudar na fuga. Disseram que eu havia escorregado de um desfiladeiro e sido devorado por uma criatura mágica. N não pode ser, meu filho está morto. O grito da minha mãe atravessou o castelo inteiro. Um som de dor pura. Desesperado. Os empregados caíram em pranto. O luto se espalhou como fogo. Como isso é possível? Meu pai falou baixo. Olhos fixos. Vazios. Nos perdoe, papai. Era um wyvern negro. Muito poderoso. Não conseguimos fazer nada. Albert respondeu, com a voz trêmula, bem ensaiada. Entendo. O rei murmurou, e abaixou a cabeça. Então não havia nada que vocês pudessem fazer. Mas eu sabia, eu sentia, mesmo com os rostos sombrios, mesmo com palavras cuidadosas, havia algo errado. Os olhos deles brilhavam, um sorriso escondido, discreto, quase invisível. Eles não estavam tristes, eles estavam satisfeitos. Satisfeitos com a minha morte. 2 semanas se passaram, sem parar, sem descanso, sem lar, enfrentando fome, frio, monstros, e noites em claro. Até que, finalmente, eu vi algo no horizonte. Muros altos, bandeiras desconhecidas, uma nova cidade, um novo território, um novo começo. Mas eu ainda não sabia que fugir da morte não significava escapar do destino. Fim do episódio 3.